Olá pessoal, tudo bom? Eu espero que vocês estejam bem aí, né, diante dessa nova realidade, tá? E eu, todos os professores aqui do RGF, toda a equipe gestora, tá fazendo o melhor aí para vocês, atender vocês, né? E eu espero que vocês estejam bem aí, a sua família esteja com saúde, você esteja com saúde, né? Diante dessa realidade tão triste, tão caótica que a gente está vendo. Então, começar a fazer os exercícios da apostila, tá? Então, por favor, ó, você vai pegar sua apostila de física, apostila 1, vai abrir aí na página 66, tá? Apostila 1, física, página 66. Beleza, não? Vamos fazer os exercícios aí de número 1, acho que até o 5, tá? Então ele pergunta assim, ó: exercício de número 1, sobre calor e temperatura. É correto afirmar que, tá? A resposta correta está marcando aí que é a alternativa D. Então vamos ver lá. D. Calor é uma forma de energia que passa de um sistema para o outro enquanto existir diferença de temperatura entre eles. Foi exatamente isso que eu falei no comecinho da aula, né? Que quando eu trabalho com calor, eu trabalho com energia em trânsito. Mas por que energia em trânsito? Porque a energia, pessoal, ela apenas se transforma, ela pode ser transferida de um corpo para o outro. Mas esses corpos têm que estar o quê? Em contato, ok? E esse calor, essa energia calorífica, ela sempre passa do mais quente para o mais frio, tá? Então, sempre nessa ordem, nunca o contrário, beleza? Então, observa aí, ó, eu coloquei um lembrete do lado. Calor é energia térmica em trânsito do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura, quando eles estiverem em contato. Lembra do café com leite que eu falei? O café quente, o leite frio? O café perde energia térmica para o leite e o leite vai aumentando a sua temperatura enquanto a do café vai diminuindo, até que os dois atinjam a mesma temperatura, o equilíbrio térmico. É isso? Nesse momento que atingiu a temperatura do café é igual à temperatura do leite, cessou a transferência de energia, né? Então, para que ocorra transferência de energia, fluxo de energia entre o mais quente e o mais frio, tem que haver, além do contato, diferença de temperatura entre eles, tá? Então, vamos supor, num dia que está bem frio, você está com 36,5, você é um animal homeotermo, sua temperatura é constante, ela não varia. O seu corpo está mais quente, começa a ceder calor para o ambiente que está frio. Ceder esse calor na forma de radiação eletromagnética, né? Por isso que a gente sente aquele frio, porque o calor está saindo do seu corpo. O seu corpo é o mais quente, o seu corpo está cedendo, transferindo energia para o ambiente que está frio. Ok? Tá? Essa é a lei da física, da termologia. Beleza, gente? Agora olha o exercício 2. Esse é mais interessante, tá? Em um velho livro, estava escrito que a temperatura em determinado planeta pode chegar a menos 317. A unidade de medida estava apagada, mas sabendo que a unidade se refere a alguma das escalas, né? Fahrenheit, Celsius ou Kelvin, é possível deduzir que a unidade correta era qual? Não é isso, gente? Então, você vai pensar comigo assim, ó. Qual a menor temperatura que pode existir, que poderia existir teoricamente? É o zero Kelvin. Sim, professor, zero Kelvin. O zero Kelvin, ele equivale a quantos graus Celsius, né? Não tá lembrado? Deixa eu botar aqui para você ver, ó. O zero Kelvin equivale a quantos graus Celsius? Menos 273,15 graus Celsius. Essa é a menor temperatura do planeta, né? Que poderia existir, ok?
Então, 0 Kelvin é a menor temperatura possível, que equivale a menos 273,15 graus Celsius. Então, o que você vai perceber aqui? Se estava marcando menos 317, eu já descartei quem? O grau Celsius, porque a menor temperatura é menos 273,15. E descartei, perdão, o 0 Kelvin, né? Beleza? Então só sobrou qual? Só foi possível a escala Fahrenheit, né? Então, para você descobrir aí qual é essa temperatura, no caso em Fahrenheit, né? Pega aí, com certeza ela é Fahrenheit, é menos 317 graus Fahrenheit. Coloca lá na fórmula, né? Θ Celsius sobre 5 é igual θ Fahrenheit menos 32 sobre 9. Coloca lá esse menos 317 no lugar do Fahrenheit, resolve e encontra quantos graus Celsius e quantos Kelvin equivale a esse menos 317, né? Por curiosidade, tá? Mas voltando no problema. Menos 317. O menor temperatura em Kelvin é o 0 Kelvin. Descarta o Kelvin. A menor temperatura na escala Fahrenheit, menos 273,15 graus Celsius, tá? Não Fahrenheit. Descartei graus Celsius e descartei Kelvin. Sobrou qual? Fahrenheit, tá? Deu para entender? Fácil, né? Bem simples esse exercício. Exercício 3. Pessoal, olha que ele fala. Determine o valor correspondente ao zero absoluto na escala Fahrenheit, ok? Então a gente sabe, ó, que o zero absoluto é o 0 Kelvin, concorda ou não? Acabamos de falar aí várias vezes. Peguei a formulinha lá, ó, para transformar a temperatura em Kelvin em graus Celsius. T maiúsculo é igual a temperatura em graus Celsius mais 273. Zero absoluto, 0 Kelvin. Zero é igual a temperatura em graus Celsius mais 273. Eu encontrei que a temperatura em graus Celsius é menos 273, ok? Eu sei que se você quisesse ser mais preciso, você usaria menos 273,15, não é isso? Mas para efeito de cálculo nós vamos usar aí o menos 273, tá? É aceitável. Então 0 graus é 0 Kelvin, tá? Lembra que Kelvin não tem graus, é igual a menos 273 graus Celsius. Ok. Vou pegar outra formulinha que eu mandei vocês decorarem. Temperatura em graus Celsius dividido por 5 é igual a temperatura em graus Fahrenheit menos 32 sobre 9. Eu vou pegar esse menos 273 graus Celsius e vou colocar lá no lugar do grau Celsius. Ok? Então ficou lá, ó. Menos 273,5, menos 273 dividido por 5. Igual temperatura em graus Fahrenheit menos 32 sobre 9. O que eu fiz ali, ó? Eu peguei o 273, dividi por 5, deu 54,6. Cuidado com o sinal, tá? Menos com mais continua sendo menos. Beleza? Igualei o restante da fórmula. Temperatura em graus Fahrenheit menos 32 sobre 9. O que eu vou fazer ali, ó? Vou passar o 9 multiplicando o 54,6. E isso vai dar menos 491,4. Beleza, gente? Cuidado com o sinal negativo, né? Aí 9 vezes menos 54,6 deu menos 491,4. Igual a temperatura em graus Fahrenheit menos 32 aí. Vamos juntar semelhante com semelhante? Pega o menos 32, coloca lá no primeiro membro da equação. Vai para mais 32. Então ficou menos 491,4 mais 32. Isso vai dar o quê?
menos 459,4 graus Fahrenheit. Beleza? Então, olha só, tá? O que eu vou pedir para você, para questão de Enem, questão de vestibular aí, o zero absoluto é o 0 Kelvin. E essa temperatura é a menor que poderia existir no planeta, é uma temperatura teórica, nunca foi encontrada essa temperatura no planeta. E isso equivale, o 0 Kelvin, a menos 273,15 graus Celsius. Ok? E o valor aí que você acabou de encontrar, menos 459,4 graus Fahrenheit. É a menor temperatura que poderia existir. Firmeza? Então, esse exercício 3 foi mais para usar essas duas formas que eu pedi para vocês decorarem, ok? Agora, esse 4 é um pouquinho mais inteligente, exercício assim mais de raciocínio matemático, tá bom ou não? Olha o 4. Determina a temperatura cujo valor numérico determina a temperatura, tá? Ou seja, ele quer saber valor exato de temperatura, cujo valor numérico é o mesmo nas escalas Celsius e Fahrenheit. Ou seja, qual é o valor de temperatura, o valor numérico, que equivale, que é o mesmo, tanto na escala Celsius quanto na escala Fahrenheit? Existe alguma temperatura que, se eu medir com um termômetro na escala Celsius, vai dar lá X graus Celsius. E se eu colocar no termômetro da escala inglesa, da escala Fahrenheit, também vai dar X graus Fahrenheit, existe uma única temperatura, tá? Que o valor numérico equivale nas duas escalas. Vamos descobrir qual é essa temperatura? Ó, peguei a formulinha que eu mandei você decorar. Θ Celsius sobre 5 é igual a θ Fahrenheit menos 32 sobre 9. Qual é a condição do exercício? Que o valor numérico seja o mesmo em ambas as escalas, na Celsius e na Fahrenheit. Então, se eu chamar de temperatura X na escala Celsius, ela vai ter que ser X na escala Fahrenheit. É isso? Então, eu coloquei X na escala Celsius, X na escala Fahrenheit, e eu resolvi, ó. Vamos resolver? Como eu tenho igualdade de duas razões, isso é uma proporção. Então, o que eu vou fazer ali? Ó? Eu vou multiplicar em cruz, né? Então, vai ficar 5 que multiplica x menos 32. Isso é igual a 9 vezes x, que é 9x. Vamos fazer a distributiva lá embaixo. Ó. 5 vezes x, 5x. 5 vezes menos 32, menos 160. É igual a 9x. Ok? Vamos juntar semelhante com semelhante. Peguei o 5x, coloquei lá no segundo membro. Então, ele vai para lá, menos 5x. Ok? Então, 9x positivo com menos 5x vai dar 4x. Ok? Então, como ficou a equação nesse momento? Menos 160 igual a 4x. Isola o x. Quem multiplica passa dividindo. O 4 está multiplicando o x, então ele vai passar dividindo. Vai dividir quem? O menos 60 lá que está sozinho. Ok? Então, resolvendo essa conta aí, ó, 160 por 4 é 40, menos com mais é menos, né? Então, entenda uma coisa. Existe uma temperatura que o valor algébrico, o valor numérico, é equivalente tanto na escala Celsius quanto na escala Fahrenheit. E qual é essa temperatura? Qual é esse valor numérico? Menos 40 graus Celsius e menos 40 graus Fahrenheit. Esse é um exercício muito importante, tá? Ele aparece muito nos vestibulares, esse exercício aí. Beleza? Não é difícil, né? É super simples aí. Observa que eu risquei lá no exercício, ó, determina a temperatura. Então, ele quer saber a temperatura exata. Então, eu vou usar essa fórmula. Ele não falou de variação de temperatura, tá? Não falou de variação de temperatura. Ele quer a temperatura
exata, instantâneo. Então eu vou usar essa fórmula aí, tá? Não vai confundir com variação. E o exercício 5. Esse já fala de variação, ó. Perceba a diferença, tá? No deserto do Saara, a temperatura em um mesmo dia, ela pode variar de 50 graus Celsius. Você tem noção disso? Vamos supor, lá no deserto do Saara, a temperatura, vamos supor, ela pode começar a 10 graus Celsius, 6 horas da manhã, e chegar a 4 horas da tarde está a 60 graus Celsius. Então perceba, se às 6 horas da manhã estava 10 graus Celsius e às 4 horas da tarde está 60 graus Celsius, caramba, quanto que aumentou? Quanto que variou? 50. Eu estou trabalhando com variação, percebeu? Olha o verbo, variar. Então, qual fórmula que eu vou usar? Variação da temperatura em graus Celsius dividido por 5 é igual a variação, tá, da temperatura em graus Fahrenheit sobre 9. Qual foi a variação que ele falou no exercício? 50 graus Celsius. Isso? Então, coloquei o valor lá no lugar do grau Celsius. Ficou 50 dividido por 5 é igual a variação em Fahrenheit sobre 9. Desculpa. Perceba que 50 por 5 dá 10. E 10 vezes 9 é 90. Então, enquanto variar no termômetro em graus Celsius, 50 graus Celsius, no termômetro em graus Fahrenheit ia variar 90 graus Fahrenheit. Né? O aluno, olha o aluno esperto, ó. No começo da aula eu falei para você que a cada 1 grau Celsius teria que aumentar 1,8 graus Fahrenheit para manter aquela proporção, lembra? Tá? Se você não lembra, volta aí o vídeo que você vai ver eu falar. A cada 1 grau Celsius teria que aumentar 1,8 graus Fahrenheit para manter a proporção, né? Graus Celsius vezes 1,8, quanto que é? 90, entendeu? Então, se aumentar 1 grau Celsius, vai aumentar 1,8 graus Fahrenheit, sacou? E se aumentar 50 graus Celsius? 50 vezes 1,8. Eu estou falando variação. E 50 vezes 1,8 é 90 graus Fahrenheit, tá bom? Agora, olha só, ó. Se a variação for de 50 graus Celsius, a variação em Kelvin vai ser a mesma, vai ser 50 kelvins, não tem graus aí, tá? A variação de 50 graus Celsius equivale a 50 Kelvin. Não estou entendendo. Como assim? Deixa eu voltar aqui um slide que você vai entender. Olha aqui, gente, que bonito. Olha aqui, ó, o termômetro na escala Celsius e na escala Kelvin, tá? Tá ouvindo meu passarinho? Tá bom, gente? Olha lá, essa é a famosa bitoca que tá aqui enchendo meu saco, beleza? Olha lá o termômetro na escala Celsius e na escala Kelvin. 0 graus Celsius, 273 Kelvin. 100 graus Celsius, 373 Kelvin. Responde para mim uma coisa. De 0 a 100, quantas temperaturas intermediárias eu tenho? 100. Escala Celsius. Na escala Kelvin, 273, 373. De 273 a 373, não aumentou 100? Também não tem 100 temperaturas intermediárias? Então, se eu raciocinar Celsius com Kelvin, olha só o raciocínio. A cada 1 grau Celsius que aumentar, vai aumentar 1 Kelvin. A cada 2 graus Celsius, 2 Kelvin. Perceba ali no desenho, ó. De 0 a 100, aumentou 100. 273 para 373, aumentou 100. A variação da temperatura, variação na escala Celsius é a mesma que a variação na escala Kelvin. Olha agora aqui, ó. 0 graus Celsius, 100 graus Celsius. 32 graus Fahrenheit e 212 graus Fahrenheit. Caramba. Aqui aumentou 100. Aqui aumentou 180.
A cada 1 grau Celsius equivale a 1,8 graus Fahrenheit. Beleza? Então, cuidado, tá? Quando a gente trabalha com variação. Beleza, gente? A variação, se ela foi de 50 graus Celsius, vai ser de 50 Kelvin. Ok? Porque tanto a escala Celsius como a escala Kelvin é uma escala centígrada. Ok? A variação de 1 grau Celsius equivale à variação de 1 Kelvin. Agora, olha só, ó. Se 1 grau Celsius equivale a 1,8 graus Fahrenheit em variação de temperatura, 50 vezes 1,8 é quanto? É 90, não é isso? Não é fácil o exercício? Então, ó, desses 5 exercícios da apostila da página 66, que eu já resolvi com vocês, o 4 e o 5 você vai colocar estrelinha, tá? O 4 e o 5 estrelinha, porque você sabe que eu posso pedir na prova, beleza ou não? Ou numa atividade aí que a coordenação vai me passar, beleza? Então, ó, deixa eu ver se tem mais coisa para fazer. Nossa, tem mais um exercício ainda, né? O exercício 6, beleza ou não? Esse exercício 6 aí, ele é o mais legal, mais completo, né, pra gente resolver, tá? Olha o que ele falou aí, pessoal. Um termômetro defeituoso, graduado em Celsius, o termômetro está defeituoso. Ele marca sob pressão normal menos 5 graus Celsius para a temperatura de fusão do gelo. Calma aí. Esse termômetro é defeituoso. Porque eu sei que a temperatura de fusão do gelo, lembra o ponto de gelo? Na escala Celsius, era 0 graus Celsius. E ele está marcando quanto? Menos 5. E 105 para a temperatura de ebulição da água. Espera aí. Temperatura de ebulição da água, lá no nível do mar, eu sei que é 100 graus centígrados. E ele está marcando quanto? 105. Não é isso? Então, olha a primeira questão. Escreva a expressão que corrige esse termômetro. Né? Questão importantíssima essa. Essa marca 2 estrelinhas, não uma, tá? 2 estrelinhas, beleza? Então, olha só o que eu fiz. Eu coloquei do lado ali o termômetro correto, o termômetro em graus Celsius e o defeituoso. E fiz a correspondência de marcação entre eles. O correto, para o ponto de gelo, para o ponto de solidificação, para o ponto de fusão, marcaria 0 graus centígrados. E ele está marcando quanto? Menos 5. Não é isso? Olha agora lá a temperatura de ebulição correta. Seria, no ponto de vapor, 100 graus centígrados. E ele está marcando 105. Ok? Então, eu fiz uma correspondência. Eu vou pegar uma temperatura aqui em graus Celsius, no termômetro que está marcando correto, e vai ter uma temperatura correspondente no termômetro defeituoso. Ok? Facinho ou não? Tá? Entenderam? Então vamos lá. No termômetro correto, temperatura em graus Celsius vai equivaler a uma temperatura no termômetro defeituoso. Vou fazer o raciocínio do teorema de Thales. A está para B, assim como C está para D. Vamos pegar ali o A. O A seria quem? Temperatura C menos 0. E o B? 100 menos 0. Lembra? O de cima menos o de baixo. Tá? Vamos repetir? Temperatura C menos 0 está para 100 menos 0. Isso é igual a quem? Temperatura D, cuidado, menos 5. Está para quem? 105 menos 5. Vou repetir. O defeituoso. Temperatura D menos 5. Lá em cima, 105 menos 5. É isso? Vamos resolver isso daí. Temperatura C menos 0, temperatura C. 100 menos 0, 100. Temperatura D menos 5, temperatura D mais 5. 105 menos 5, 110. Firmeza ou não?
Observa que o denominador ficou 100 e 110. O que eu posso fazer aí? Dividir ambos por 10. Simplificar o zero ali, ó. Corta, corta, né? Então ficou o quê? A temperatura em C dividida por 10, ela é igual à temperatura em D mais 5 dividido por 11. Então, essa fórmula que você encontrou é a fórmula que vai permitir a conversão entre a temperatura exata, correta, no termômetro em graus Celsius, para o termômetro que você tem defeituoso, né? Aparece muito esse exercício no vestibular, porque ele pega, vamos supor, um termômetro na escala Fahrenheit e manda você relacionar com o termômetro que ele cria, né? Ele fala lá que ele criou um termômetro na escala Rémor, né? Uma escala francesa. Ele coloca lá na fusão do gelo 30 graus Celsius e coloca na ebulição da água 200 graus Rémor, perdão, né? 30 graus Rémor e na ebulição 200 graus Rémor, né? Então ele pede para você fazer essa comparação, essa relação entre o termômetro que a gente usa no dia a dia, exemplo, no grau Celsius, com o termômetro que ele pode criar, né? Existe um termômetro, uma escala de temperatura, na verdade, que já foi abolida, que é a escala Rémor, né? Então ele pede para você fazer essas comparações e encontrar essa equação de conversão de uma escala para outra, ok? Então aí você achou a fórmula, né, a expressão que converte a temperatura da escala Celsius para a escala defeituosa, beleza ou não? Aí ele pergunta assim, ó, B, determine a única temperatura indicada corretamente no termômetro defeituoso. Ou seja, qual é a única temperatura que o termômetro defeituoso indica corretamente? Será que você estaria vivo nessa temperatura? Será que você estaria vivo? Ou você estaria congelado? Ou você estaria já virando um carvãozinho? Hã? Então, se o termômetro defeituoso ele vai ter uma temperatura que é correta e ela tem uma equivalente na escala Celsius, eu vou colocar X e X, igual ao exercício que a gente fez anteriormente, exercício 4, ok? Então, a temperatura na escala Celsius correta for X, a temperatura também vai ter que ser X no defeituoso, ok? Observa que eu peguei a fórmula, a expressão que encontrei no item A e vou usar em B. Coloquei X no TC e X no TD. As duas temperaturas têm que estar a mesma, né? Ok? Então vamos lá. 10 que multiplica X mais 5 e 11 que multiplica X. 10 que multiplica X mais 5 é 10X mais 50. E 11 que multiplica X. Ok? Então, observa que o 10x aqui, o 11x aqui, sobra x, não sobra? Isso é igual a 50. Ou seja, nesse termômetro defeituoso, somente a temperatura de 50 graus Celsius vai estar correta. Vai estar marcando os 50 graus Celsius de maneira correta. Ok? Beleza? Esse exercício, pessoal, ele é importantíssimo. Marca 2 estrelinhas aí. Beleza ou não? Agora fala para mim, você está vivo nessa temperatura? Não, né? Acabou a nossa aula, tá bom? Ó, esse aí é meu canal no YouTube. Se você quiser me ajudar, você pode aí se inscrever. Muito obrigado, viu, pessoal? E até a próxima aula, tá? Fica com Deus e até mais. Muito saudade de vocês. Espero que vocês tenham gostado da minha aula. Tchau.